Vamos. Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso segundo debate da Liga. O primeiro foi sobre favelas. O primeiro foi sobre favelas e Covid, e esse segundo sobre educação no município do Rio de Janeiro. Eu queria dar, então, as boas-vindas aos nossos convidados. Primeiramente, Dani Lobo, escritora, mestranda em Educação e apresentadora do programa Educação da TV Alerj. Também agradecendo a presença da Márcia Romualdo, professora de português, especialista em literatura brasileira e com MBA em gestão de pessoas. E, por fim, terceiro convidado, o William Campos, da Rede Privada Educação Popular, e que foi secretário de Estado de Educação no Rio de Janeiro. Então, são 3 pessoas, cada uma com sua formação muito específica na área, que eu acredito que teremos um debate bastante interessante. Para iniciar, então, o nosso debate, eu queria chamar o Pedro para falar um pouquinho sobre a Liga, que é esse coletivo que organiza este debate. Pedro, pode nos dar uma falazinha sobre a Liga? Ô, Roberto, tudo bom? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, em especial aqui nossos convidados. Eu estou assim, numa felicidade muito grande de receber pessoas, né, que eu tenho tanta admiração para estar debatendo um tema tão importante da nossa atualidade, né? A Márcia Romualdo, que eu tenho o prazer de falar que foi diretora da minha escola, professora da rede municipal, né? E principalmente uma entusiasta de leitura, entusiasta da leitura como forma de formação de cidadãos críticos. Dani Lobo, que faz um trabalho excepcional apresentando a educação por uma outra vertente por fora da escola, projetos educacionais, né? Eu conheci a Dani Lobo no programa dela, Educação na TV Alerj. Desde isso, a gente não se desgrudou mais, a gente virou amigo, né? E continuamos aí acreditando na proposta de todos, estamos sempre se encontrando na educação. E o William Campos, que é um referencial para toda uma geração que eu comecei a participar do movimento estudantil. William Campos, que, além de ex-secretário estadual de Educação, foi dirigente também da gloriosa União Nacional dos Estudantes, da Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas. Então, tenho muito prazer aqui em poder escutar uma voz tão significativa da educação e da nossa cidade, né, do Rio de Janeiro. E, gente, eu queria apresentar aqui para vocês uma proposta que se chama A Liga. A Liga é um coletivo de pessoas que se uniram para apresentar alternativas para a nossa cidade. A gente sabe muito bem que nós estamos vivendo um momento muito complicado, não só do Rio de Janeiro, né, não só do nosso país, mas de todo mundo. Em meio a uma pandemia que está matando milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo, a gente vê uma série de problemas relacionados principalmente aos nossos governantes, né? E, com isso, a Liga se uniu para poder discutir sobre a nossa cidade. O que a gente quer para a nossa cidade? O Rio de Janeiro, que é uma cidade tão diversa, né? Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem milhões de pessoas habitando ela, uma cidade tão desigual, uma cidade que pode ser, né, em locais dela, cidade cantada em verso e prosa, né, como cidade maravilhosa, e em outros lugares, uma cidade tão perversa, tão cruel com seus habitantes, né, principalmente as camadas mais pobres da população. E aí, a gente da Liga acredita que nós podemos construir algo diferente, algo que seja coletivo, algo que nos permita sonhar uma cidade melhor, né? Então, foi por conta disso que nós, que já éramos amigos, aí, Roberto, Mari, Janaína, né? o Rodrigo, que está aqui, a Kelly, lá da Mangueira, enfim, uma turma que já era de amigos e resolveu se unir para apresentar essa nova proposta, né? Que é a proposta de uma campanha coletiva de pensar a cidade a partir não só de uma cabeça, a partir não só de uma voz, mas a partir de uma coletividade que possa estar pensando de uma forma muito rica, né? E muito mais diversa. Então, é com muito prazer que a gente está fazendo esses seminários, são seminários temáticos. Como disse o Roberto aqui muito bem, nós já discutimos, né, favela
e Covid. Nós trouxemos como convidado, né, na semana passada, nosso querido deputado Alessandro Molon para conversar com a gente. E agora nós queremos fazer um debate sobre a educação da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu estou muito feliz, né, da gente estar batendo esse papo aqui, muito feliz de fazer parte desse grupo e muito feliz de poder ouvir especialistas de uma grandeza tão grande, é ótimo, né? Mas de uma envergadura tão grande nesse tema e um tema tão importante como a educação. A gente sabe muito bem aí que vários problemas estão relacionados, né, à educação nesse momento. É o ensino à distância, é a questão adiamento ou não do Enem, é a nossa própria educação básica, a nossa educação do dia a dia, que vem sendo tão maltratada. Então, espero que a gente tenha aí um bom debate e que eu aprenda bastante, gente. Obrigado. Roberto, está mudo. Tá certo. Obrigado, Pedro. Então, como a gente havia falado antes, a gente vai, antes de passar a palavra para os convidados, vou fazer um rápido panorama de algumas questões da educação da nossa cidade que poderão estar no debate, né? Primeira questão, lembrar que a nossa cidade do Rio de Janeiro ela tem a maior rede municipal de ensino da América Latina, o que a torna muito relevante. A importância, o papel da prefeitura na educação dos nossos jovens é muito, muito forte, né? E essa rede tem uma maioria de professores do sexo feminino, principalmente no primeiro segmento do fundamental. Há um problema de excesso de horas em sala de aula, em detrimento das horas que os professores poderiam dedicar à preparação da matéria, né? Então, essa é uma reivindicação muito antiga da classe dos professores, que haja uma possibilidade de ter pelo menos um terço do tempo remunerado para a preparação de aulas. E esse excesso de horas também traz problemas físicos, como problemas nas cordas vocais, estresse, etc., né? As primeiras séries, e as séries iniciais do ensino fundamental, são onde há problemas de falta de professores. Mas existem professores concursados que precisam ser chamados, né? E também, além disso, é necessário fazer novos concursos, renovando o quadro, etc. Isso não é um problema do ponto de vista do interesse do professorado, porque o município paga até um pouco melhor que o Estado, paga, né, relativamente ao Estado, paga bem melhor. Então, quando há concursos para o município, esses concursos são muito disputados e o município tem condição de fazer uma escolha de professores de alta qualidade. As nossas escolas públicas elas estão espalhadas pela cidade, seja dentro de condomínios da Barra, seja em comunidades pobres da cidade, e isso faz com que haja diferenças de situações, às vezes algumas delas estão em áreas de risco, e então gera problemas para os professores, problemas para os alunos. A gente acha interessante discutir a questão da mediação de conflitos, os professores serem treinados para a mediação de conflitos entre pais e alunos, entre alunos e alunos, entre os próprios professores, etc. Em relação à comunidade em que está inserida, a gente acredita que a democratização da escola pública deve passar além da discussão no corpo docente para também alcançar a própria comunidade, de alguma forma trazer a comunidade para a discussão do ensino, que ela se envolva de verdade nesse processo, né? E cada vez mais a gente vê que a escola pública precisa ser inclusiva, estar adaptada para receber alunos com diferentes problemas de necessidades especiais ou dificuldades de locomoção, deslocamento, etc. A alimentação que a gente conhece, que é a merenda escolar, é um ponto importantíssimo. Muitas vezes, para muitas crianças, é a principal alimentação do dia. E é o que mantém, é muito importante que seja de boa qualidade, né? Porque vai também propiciar condições de um bom estudo. E a gente acha que deve ser variada, que deve ofertar até para vegetarianos, etc. e tal. No processo de qualificação, de sempre melhoria da escola pública, a gente acredita também que o ensino de línguas deve ser reforçado.
e que, principalmente por estarmos inseridos na América Latina, o ensino do espanhol é muito importante. Pode trazer um excelente campo de trabalho no futuro para esses alunos. E a última coisa, então, que a gente queria trazer, que deve ser muito caro, talvez, à professora Romualdo, é a questão das salas de leitura, né? Que elas devem voltar à grade e ter uma política clara de formação de leitores na rede municipal, né? Então, concursos na área de formação de leitores que sejam oferecidos aos profissionais interessados, etc. Então, mais ou menos, são essas as questões que a gente queria levantar inicialmente para serem debatidas. Eu queria, inicialmente, passar a palavra a Dani Lobo, que vai poder falar, talvez, de um ponto de vista como ela trabalha no meio de comunicação, talvez ela tenha uma visão um pouco mais geral e depois a gente vai ouvir a opinião dos outros debatedores. Por favor, Dani. O prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Sempre muito bom poder falar de educação, discutir educação nesse momento que é tão importante, que a gente precisa tanto dela, né? Quer seja para que as pessoas escutem efetivamente o que a gente está falando, para que as pessoas saibam buscar fontes de informação. Tem muita coisa na internet agora, está todo mundo falando, eu acho que todo mundo tem que falar, mas a gente também tem que ter esse senso crítico, né, de filtrar as coisas. Então, muito importante a gente estar falando de educação nesse momento. Você falou de duas coisas que me chamaram bastante atenção, porque eu escuto bastante, eu também comecei a dar aula aos 17 anos de idade. Eu fui professora do município do Rio de Janeiro até 2000, e, enfim, uma coisa que inquieta muito a gente, agora também fazendo mestrado em educação, eu tenho muito contato com professores, é essa questão do professor. O professor é uma figura que se sente extremamente sobrecarregada, que tem uma missão na sua cabeça faraônica, e, enfim, que se sente muito só, né? Porque quer dar o melhor, porque quer ver o seu aluno crescer, porque o resultado do seu trabalho está ali bem diante dele, mas, ao mesmo tempo, ele se sente sozinho porque, como você falou, ele tem que trabalhar muitas horas, ele precisa planejar a sua aula, ele muitas vezes não tem tempo para isso, ele não tem tempo para estudar, ele não tem tempo para corrigir prova, ele não tem tempo, ponto. A questão da especialização, que é importante, é uma questão que a gente não pode esquecer nunca, e todo lugar que eu for eu vou ter que falar, que é a questão da inclusão, né? A gente não pode esquecer que o nosso mundo ele é diverso, e que negar e continuar negando isso é negar a nossa própria essência. Com isso, a gente tem que ter todo mundo dentro de sala de aula. Para ter todo mundo dentro de sala de aula, eu preciso de um planejamento mais flexível, eu preciso estudar, eu preciso trocar com outros professores, porque educação é com gente não há receita de bolo. Então, acho que é muito importante a gente pensar, antes de tudo, na figura desse, vamos dizer assim, sei lá, talvez maestro a gente possa chamar, que está ali e que precisa muito da nossa atenção, e que sem a nossa atenção e sem a nossa escuta e sem que a gente faça nada, a gente não transforma a educação. Não transforma. Outra coisa que você falou é da merenda escolar, né? A merenda escolar, ela muitas vezes é a única coisa que o aluno come. Você falou que o Rio de Janeiro é que tem a maior rede municipal de ensino. Sim, e uma coisa que, assim, que é muito curiosa, porque eu trabalhei em algumas CREs, eu não trabalhei em uma só, é como muda a figura do aluno, né? Como algumas coisas permanecem, mas assim, muda muito. Então, a gente tem uma rede muito grande de várias especificidades. Quando você falou em merenda, é vegetariano, eu imaginei logo de cara que um programa que eu gravei há pouco tempo que falava sobre alergia alimentar. Então, se a criança tem uma alergia à lactose, alergia a glúten, alergia alimentar. Então, é importante a gente também pensar numa merenda, num cardápio, de repente, que não dá para ser só aquilo para quem tem alergia, então um geralzão para todo mundo, mas que provoque o menos possível. Não sei como isso poderia ser feito, mas eu acho que é uma discussão que a gente tem que abrir, porque mata. Não é, ai, frescura, não pode beber leite, não, mata, entendeu? As crianças, inclusive, que sofrem tem problema de alergia alimentar, sofrem bullying,
um monte de coisa que eu não sabia, sabe? Vai numa festinha, na festinha do coleguinha, não pode comer nada. Então, assim, a gente tem que caminhar muito na nossa humanização. E eu achei bacana vocês terem essa preocupação também com a oferta. O que a gente está ofertando, né? Vamos oferecer? Vamos, mas o que a gente vai oferecer? E como que a gente resolve? Eu escuto muito. Por que eu estou falando isso? Porque assim, parece que eu estou ouvindo as pessoas... vai servir, faltando dinheiro para não sei o quê, vai servir comida para quem não pode tomar leite. Eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, a gente saiu lá das cavernas, a gente vai evoluindo, tem coisas que a gente não consegue aceitar mais. Né? Alguns tipos de piada a gente não consegue aceitar mais. Não que a gente vai dizer, como eles eram ruins. Não, eles estavam fazendo a piada lá com a cabeça deles, na época deles, no momento deles. Mas quando a gente olha para trás, a gente tem esse dever também, né? Se a gente olha com mais lucidez, de fazer as coisas com mais lucidez. Eu acho que isso passa por olhar o professor definitivamente, e passa também pela merenda dentro do que vocês apresentaram aí. Enfim, só agradecer e começar com esses 2 pontos para deixar o resto do pessoal falar. Obrigado, Dani. Eu vou passar a palavra, então, à professora Márcia Romualdo e depois a gente passa para a professora Márcia, com você, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Como foi falado, eu sou realmente apaixonada pelo trabalho com as salas de leitura, com a leitura, com as políticas públicas de leitura. Já estou nisso há um tempo, sou da rede municipal de ensino e tenho observado também algumas coisas. E hoje o que eu trago para vocês é o seguinte: a questão mesmo das políticas públicas, como é que elas se instauram desde a criança que está lá na creche, na educação infantil, até o 9º ano. E a gente acredita, no meu caso, que o trabalho, né, de coordenadoria para a formação de professores é uma coisa que eu aposto muito, que eu sempre falei, de projetos por formação de professores, porque a gente acredita que chegando ao professor, a gente chega ao aluno. Então, a gente começa a pensar nessas políticas públicas, né? Temos N problemas em relação à questão do professor, do psicológico, das bibliotecas, por exemplo. Né? Eu também acho que, assim como a gente tem que pensar a questão da mediação da leitura, e aí a gente não fala só da sala de leitura, a gente fala do regente de uma forma geral. Tem a figura do bibliotecário, né? E como é que está esse bibliotecário no mercado? Como é que ele está chegando? Será que ele está se oferecendo para fazer esse curso? O que há em termos de preparação para os bibliotecários? É muito bacana a gente ver agora não, porque estamos em meio à pandemia e tal, mas é muito bacana a gente ver a biblioteca, né? Biblioteca Parque retomando os trabalhos no centro de uma cidade, num centro nervoso, por onde as pessoas passam, por onde os professores passam, por onde os alunos passam. Então, essa retomada, esse resgate é de grande relevância para a cidade. Então, a gente começa a falar também de políticas públicas, aliando não só a questão das salas de leitura, no caso do município do Rio, aos bibliotecários, aos professores, às famílias de uma forma geral. Há que se pensar a leitura, e aí eu vou entrar um pouquinho na linha do Nova, né? Sobre a questão de ardir na urgência, né? Nesse momento em que todo mundo está se comunicando pelas redes sociais, está se comunicando pela internet, por plataformas, será que essa urgência toda, será que essa questão virtual que está por detrás das câmeras é o que realmente está sendo suficiente? Será que isso está favorecendo manter vínculos, não só com o aluno, mas com a comunidade escolar? E o Novo traz para a gente essa questão do vínculo. Justamente como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos criar alternativas para manter essas estratégias de vínculo com o aluno
o que se considera muito importante quando a gente está no meio de uma pandemia e há necessidade realmente da reclusão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui essa questão do agir na urgência e como é que a gente vai fazer para poder chegar a esse aluno e se realmente é a internet, se é o trabalho remoto que vai fazer com que a gente esteja lá com 100%. Eu acredito que 100% a gente não chega, né? Existem N questões, existe a própria questão do aluno ter ou não o celular, ter a internet, da família ter a internet, a gente sabe muito bem disso, mas, como diz o Nova, o professor, isso a gente já sabe de muito tempo, né? Eu acho que não basta o Nova estar lá na Unesco, mas a gente sabe disso até com uma forma mesmo de senso comum, de vivências e de experiências, ele se reinventa. Mas como ele se reinventa numa pandemia, onde agora o Brasil parece ser o epicentro, né? Ou pelo menos fazem parecer ser esse epicentro, como é que esse professor vai chegar até o aluno? Ainda, humanizar, já que a gente está tão assim, em frente à máquina, em frente ao celular, usando a internet o tempo todo, como é que a gente vai humanizar isso? Será que esse encontro que nós estamos tendo agora, ele é suficiente para que a gente resgate realmente essa questão? Nós estamos criando, nós estamos formando educadores humanizados para formar pela humanização. Essa é uma questão que eu trago sobre o Novo, né? O agir na urgência e educar humanizando, que não é uma coisa que está se inventando a roda agora. E a outra questão, justamente, é o acesso democrático à leitura, né? E que tipo de leitura que nós estamos pensando? Nós estamos pensando na mídia livro, físico, nós estamos pensando na mídia, por exemplo, com a linguagem da arte do cinema, a linguagem da arte como um todo, e como é que nesse momento os nossos alunos estão tendo esse tipo de acesso. E ainda, eu finalizaria com uma ponderação que é para o país todo, o país que está sofrendo agora com essa questão do Enem, que tem uma grande insegurança, ora acontece o Enem, ora não acontece o Enem, ora a data é fixada, ora a data é postergada. Como é que é isso? Né? Esse Enem realmente se faz necessário? Esse Enem realmente, no contexto em que nós estamos, vai abrir caminhos? Então, aí eu também me coloco nessa situação. Hoje, eu já tenho os meus filhos encaminhados, já passaram por isso, mas nós temos aí milhares de jovens que simplesmente estão aguardando um posicionamento e, através do Enem, a gente tem aí, vamos dizer, a entrada no mercado de trabalho. O Enem é uma forma de avaliar, né? E avaliar o que eu quero finalizar aqui. Como é que a gente avalia nessa pandemia? O que necessariamente? Quais são os indicadores? Quais são os critérios? Como se pensa isso em termos de políticas públicas? Como se pensa isso em termos de setor privado, setor particular? E aí a gente coloca todo mundo. Porque não é só uma questão de ser a maior rede de ensino da América Latina. Ser a maior rede de ensino da América Latina tem o seu peso, mas buscar ser a maior rede de ensino da América Latina, buscando a qualidade, buscando a inclusão, buscando chegar ao aluno, mantendo vínculos. É isso. Obrigada. Obrigado, professora Márcia. Antes de passar a palavra ao professor William Campos, eu queria lembrar que é possível fazer perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode se inscrever pelo chat, ou, se não quiser falar, pode apenas escrever a pergunta no chat e a gente repete, mas as inscrições vão ser feitas aí pelo chat. E também, quem está nos assistindo pelo Facebook pode escrever também lá no chat do Facebook,
as perguntas que a gente está observando e vai trazê-las também. Então, professor William Campos, queria lhe passar a palavra, por favor. Bom, muito obrigado, boa noite. Eu estou com vocês aqui nesse convite, né? Na verdade, pelo Rodrigo, mas agora vi o Pedro junto aí. Muito importante a gente ter movimentos, organizações para debater. Eu fiz um debate desse sábado com o pessoal do PT, né, do país inteiro. A verdade é que a situação é dramática, né? Nós somos flores no deserto, incluindo todos vocês que eu não conheço. Situação do Brasil, situação nossa, é muito parecida com a situação da Itália em 1922, 98 anos atrás. Infelizmente, é muito parecido. Naquela época, havia uma disputa ideológica muito intensa entre os fascistas e o que seriam, na época, os comunistas. Uma radicalização. E o resultado dessa radicalização foi o fascismo. Antes da eleição, a gente fazia essa análise, as pessoas riam, principalmente na esquerda. Agora, só resta chorar e lutar, né? Porque é muito nítido o que está acontecendo no Brasil. Na educação, olha, eu vi que o debate foca mais a questão municipal. Eu já passei por vários momentos na educação. Eu dirigi a maior escola pública do Rio de Janeiro há 21 anos atrás, o Instituto de Educação. E aí fui secretário de Estado há 18 anos atrás. Verdade. Fui do Ministério da Educação no primeiro governo Lula, que era mais criativo, mais ousado. Passei pelos 3 ministros. O Cristóvão, que era o pior, né, disparado, só blá, blá, blá. O Tarso Genro, que é o que eu mais me apaixonei. E o Haddad, que é o que vocês normalmente mais gostam. Aí saí, fui cuidar da vida, sempre na educação, sempre trabalhando. Em 2009, 2010, fui secretário de Educação em Belford Roxo. E aí tem mais a ver com essa experiência do debate. 2011, Petrópolis. 2015, Maricá. E eu passei por tudo, público, privado. Sou professor de História. E eu me achei mais agora. Por exemplo, nesse momento que eu estou com vocês aqui, está acontecendo um projeto que eu criei, fundei, em Maricá, chamado Pré-Enseja, que é a minha grande contribuição para vocês, inclusive para você, Rubinato, que é o candidato. Eu vou falar muitas coisas ruins, mas vou te dar um presente, que é o Pré-Enseja, que é um projeto que eu criei, que não é EJA, não é SEJA, não é Mobral, é uma preparação para quem parou de estudar 30, 40 anos, 20, turbinada, com 1/3 de matemática, 1/3 de português e 1/3 do resto. Resto, história, biologia, geografia, física, por exemplo. E lá em Maricá, a gente faz isso dentro da Minha Casa Minha Vida. Puta que pariu! Onde a direita mais reclama, onde ela mais xinga, onde ela fala que só tem bandido, onde ela fala que ninguém presta. E a gente leva a cidadania. E dá aula dentro da Minha Casa Minha Vida. É mais seguro até do que muita escola particular. Mas deixa isso para lá. E a gente muda a vida das pessoas. Traz elas para o nosso mundo. Esse do debate. Também tem lá um pré-ENEM popular, que é até maior. Os 2 são grandes. São da prefeitura. Eu só coordeno, dou aula. A gente em Maricá faz coisas diferentes. Tanto é que eu me sinto um educador popular. Ganhei isso. Consegui isso com uma certa idade. Mas a vantagem
de estar com vocês aqui é que eu vou fazer uma formação de formadores. Nós temos uma população terrível, uma população sem qualquer visão política, uma população que, se nós não soubermos dar o peixe, mas ensinar a pescar, a gente vai acabar como a Dilma. Isso vale para vocês também. Mesmo na Câmara, olha, eu dirigi o PT na capital, no século XX. Na época que eu dirigi o PT teve 7 vereadores. Nunca teve isso mais. Nós quase ganhamos a eleição em 92, com a Benedita. Perdemos até por culpa minha, era muito garoto. A gente meteu o cacete na Cidinha Campos, o César Maia apareceu e venceu. O Pedro já existia nessa época politicamente. O Pedro não é novo, não. O Pedro engana. Com ele, eu entrei pro Grêmio da escola em 98. Você tem quantos anos? Grêmio da escola em 98. Quantos anos você tem? 39. Acertei, porra! Errei por uma. Então, eu sei que vocês não são do PT porque eu perguntei. O Rodrigo falou que ia ser candidato pelo PSB e o Pedro, eu sei que está no governo fazendo um bom trabalho. Aliás, Pedro, você vai ganhar de presente um conselho meu que é famoso, um provérbio do William. Não espere eu morrer. Eu digo assim, o bom do governo é quando ele depende de você. E no seu caso, você é melhor que o governo. Mas deixa isso para lá para não te comprometer. Sua criatividade, suas ideias, entendeu? Você está no governo estadual ou municipal? Estadual, não é? Me fala aí que eu sou meio burro. É o estadual, né? Ok. Eu vejo o seu trabalho. Estadual, sou superintendente de leitura. Eu vejo o seu trabalho, gosto dele. Mas o problema é que o século XX, para a esquerda, foi mais generoso. O XXI, ele nos deu a capacidade de governar, mas a gente tem uma formação cristã. Vocês e o PT. Eu não. Apesar de provavelmente só eu ser do PT. Não interessa muito isso. É aquela coisa de que nós ajudamos o povo, nós fazemos pelo povo, aí o povo tem que nos reconhecer, votar na gente. Não funciona assim. Isso é uma burrice, uma idiotice. Vocês estão diante de um dos criadores do Fundeb. Prazer, William Campos. Um dos criadores do ProUni. Prazer, William Campos. E um monte de coisa que eu queria nesses anos todos aí. Eu comecei a militar muito cedo. Fui da AMES em 85, há 35 anos atrás. Acho que travou aí o William, né, Roberto? Estamos com um problema com o áudio do William. Parece que travou. Porque a câmera dele travou e eu não estou vendo o áudio. A câmera está parada. Enquanto ele não volta, aliás, sugiro que o Rodrigo passe um zap para ele, sugerindo ele recomeçar, ele entrar de novo, que às vezes é melhor. Eu queria colocar uma questão, então, para a gente pensar, para os nossos dois convidados pensarem, que não foi falada, que é a questão do ensino em tempo integral. Né? Oi, voltei. Voltou, ótimo. Segue então, por favor, William. Voltei, desculpa, amigão. É o sinal. Mas, antes de falar as coisas ruins, eu quero falar da importância da gente estar usando essa tecnologia, da gente estar resistindo. Nós ainda conta bom pra cacete. Mas não se esqueça, nós estamos na maior crise da humanidade. Não é uma crisezinha. No Brasil chega a ser pior, porque o Brasil não teve Segunda Guerra. Então, no Brasil é a maior crise dos últimos 102 anos. A última foi a gripe espanhola, que matou 16 mil no Rio. No mundo, tudo bem, 45, 55, 75.
No mundo é a maior crise há 75 anos. Mas no Brasil, já tem mais de 100. E as pessoas acham que vai sair um ser humano melhor disso aí. Porra nenhuma. Vai sair a mesma merda. O problema é que eles nos criminalizaram. Olha, eu tô charmoso, bonito, tenho uma história maravilhosa, mas eles transformaram a gente em bandido, em ladrões. O Pedro com essa barba aí, meu Deus do céu, é um perigo para a sociedade. E a capital do Rio de Janeiro elegeu Crivella. A capital do Rio de Janeiro é careta. Eu dou graças a Deus de ter saído da capital quando fui para o Ministério da Educação. Moro aqui, mas odeio aqui. Essa Secretaria Municipal de Educação, ela é uma vergonha há 500 anos. Nem com César Benjamin melhorou. Sabe, nada contra as mulheres, que eu trabalho com mulheres maravilhosas, mas umas senhorinhas folgadas, metidas, que acham que são donas da verdade. Eu até esqueci o nome dessas... Sônia Mograbi, essa eu lembrei. Eu até esqueci o nome dessas mulheres. Cara, elas destroem a educação. Elas se acham educadoras. Paulo Freire treme no caixão. Porque elas não incluem. Elas criam produtos sem inclusão. Eu acho que vocês têm que atacar em duas frentes. Eu não posso falar muito por causa do tempo e porque é chato. Mas o segredo na capital é a educação infantil. O resto eu não vou perder tempo, não. Tem 3 debatedores. A educação infantil é uma revolução. Tem a ver conosco, com o Fundeb. Antes do Fundeb, educação infantil era para rico ou para quem é de igreja, seja lá qual for a porra da igreja. Então, universalizar a educação infantil é uma porrada na direita. E essa mãe, esse pai da educação infantil é mais fiel, é mais grato do que essas mães aí que vocês gostam no fundamental. As mães me adoram, mas eu sou muito sincero. Lembre-se que eu devo ser a única pessoa viva que conhecem que foi secretária de Educação 4 vezes em 4 lugares diferentes. Vocês não devem conhecer outros, já pesquisaram no PT. Então, defender a educação infantil é muito importante. Mas eu queria falar com vocês, meus amigos, parar com essa porra. O PT comete esse erro. Já que vocês não são do PT, não cometa esse erro. Ai, a educação infantil para a mãe trabalhadora. Parar com essa porra. Educação infantil é porque a criança ela aprende mais até os 6 anos. As capacidades cognitivas dela são melhores. Tem pesquisa sobre isso nos Estados Unidos. Então, não é porque a mãe é trabalhadora. Para com essa porra. Fico até nervoso com isso. Educação infantil é um direito da criança, porque o 0 aos 4 é a pré-escola. 4 aos 6, 0 aos 4 é a educação infantil clássica. 4 aos 6 é pré-escola. Então, se ela consegue isso dos 6 anos, o saber dela, as aberturas cognitivas, ai, que metido, né? Parecendo o César Benjamin. As aberturas cognitivas da criança vão ser ampliadas. Então, gente de esquerda como nós, como vocês, tem que defender a educação infantil. 9º ano, jogar essa porra para o Estado. Prefeitura tem que priorizar a educação infantil e séries iniciais. Não dá para fazer tudo. Se quiser fazer tudo, não me convida. Não dá para fazer tudo. E revolucionar a educação infantil. Que você põe nas comunidades, você explode. Você arrebenta. Então, esse é um conselho. Eu falo porque eu ampliei a educação infantil em Maricá, em Belfort Roxo, em Petrópolis. E arrebenta. É divertidíssimo. Você acaba com o setor privado que a gente não sabe nem fazer creche direito. E você investe no profissional, na qualidade, na relação humana. Isso é muito importante. Segunda coisa é essa questão mais agressiva. Eu acho que tem que falar isso em campanha. Tem que subir na favela e dizer, vamos voltar a estudar, porra, porque nunca é tarde para estudar. Quem parou de estudar porque teve filho, filha, porque morreu alguém na porra da família, porque teve que trabalhar. Alguma merda aconteceu que tu parou de estudar. Então agora a gente vai voltar a estudar.
porque as pessoas... Estou te falando que eu ganhei até prêmio ano passado. Uma merda, né? Que não pagou nem o meu chopp. Mas ganhei. Prêmio Paulo Freire. Segundo ano a gente já ganhou essa porra. Mas de prêmio, se você ver minha parede aqui, tem um monte. Posso até mostrar depois, mas não paga um café. Mas porque as pessoas ficam loucas. Eu pego os professores mais caros que a gente tem, que Maricá é uma cidade rica, né? De dinheiro, de projetos. A gente põe os caras mais famosos para dar aula, dentro da comunidade. A direita fica louca. E o povo fica feliz pra caralho. Te convido um dia, Pedro, para ir lá falar na hora de livro, para você ver, o povo fica louco. Eu dou tanta bronca neles. Porra! Para de ficar vendo novela repetida. Ficar cozinhando pra porra de marido chato. Vai estudar, vagabundo. É pior um pouco. Eu estou aliviando porque pega mal. Vocês podem estar gravando. E o povo fica feliz, porque isso é cidadania. Tem que ter o Bolsa Família? Tem. Tem que ter o cartão Boca? Tem. Essas porra que o PT inventou e que eu ajudei? Tem. Mas isso não muda a cabeça de ninguém. O que muda a cabeça é essas porra dos livros do Pedro. Isso muda. Isso ajuda. Que a pessoa ela lê uma porra daquela, ela se motiva, entendeu? É claro que o Pedro, nessa altura, já notou que tem muita gente que acha que o que ele faz é besteira. Mas, claro, tem um bando de idiota, inclusive na esquerda. Não falta idiota na esquerda. Eu não fui ministro porque eu não era muito comportado. Mas eu cheguei lá no topo, lá entre os 5. Cheguei lá no topo, cheguei bem perto. Mas o que eu quero dizer para os meus companheiros, minhas companheiras, é que agora é uma hora de sobreviver, de resistir. Fizeram a escola sem partido, não é só para mim, não. É para vocês também. Ficam debatendo essas coisas aí no Zoom. Esses caras querem matar a gente. E não interessa se é o Pedro que é mais light ou o William que é mais radical. Quem diria, né? Pedro, eu virei radical depois dos 50. Que charme, né? Eu era da articulação reformista, né? Agora eu sou radical. Qual mudou minha vida? Mas eu queria que vocês anotassem essas duas coisas. A universalização da educação infantil, e tem que ser desonesto. Tem que fazer cota. Anota isso. Cota. Tem que fazer cota. Que porra é essa de cota na educação infantil? É botar nas favelas, nas comunidades, sacanear mesmo. Ficar botando na porra do Leblon, na porra da Tijuca. Tem que botar no pé do morro para sacanear. Tem que ser mal. Porque quando eles ganham, eles varrem a gente. E olha, eu ajudei a ampliar o Pedro II, eu não vou nem falar tudo que eu fiz, que eu não lembro. Mas eles estão preparados para nos destruir. E eles estão desfazendo tudo. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter na rede municipal do Rio é a humildade. Se acham e estão na merda. Ideia baixo. Cara, Nova Iguaçu com bairro escola humilhou a capital. Humilhou. Petrópolis humilhava. Sabe, várias regiões do Niterói. Eu não vou nem usar Niterói, né? Niterói, eu vou falar de Niterói, desculpa. Porque Niterói eu nunca dirigi, então não. Ele é vaidoso, fazendo propaganda dele mesmo. Eu nunca dirigi nada em Niterói. Mas já dei muito expor no Rodrigo, que eu era assistente quando ele era garoto. Cara, Niterói dá um show. Dá para comparar Niterói com o município do Rio? Não dá. Então, primeira coisa, não é Covid. Primeira coisa é botar o pé no chão. É olhar a realidade do Rio de Janeiro. Pagar bem ao professor, ao funcionário, plano de carreira, essas coisas que eu sei que vocês gostam. Mas tem que mudar a mentalidade. Dar uma perspectiva. E fazer o que não foi feito. O que eles não fizeram? Essa geração César Maia, Crivella, essa desgraça, mesmo Eduardo Paes. Esse pessoal da capital é muito ruim, cara. A educação na capital é muito ruim, não fiquem chateados. Sala de leitura é maneiro, mas tem no Brasil inteiro, no programa do MEC. Então, eu acho que se vocês se aproximarem mais dos pais e das mães,
trazendo eles de volta para estudar e defendendo a educação infantil. E joga um charme, joga um... Não é para vocês isso na capital, mas joga um charme. A importância da educação integral. Tem algumas escolas na capital que têm educação integral, eu sei. Mas filhas da William, puta, né? só pedir para Fazem para uma você, minoria. William, Então, eu acho pedir que para vocês têm que você desenhar um fechar para a gente passar. Tem perguntas, programa, depois a gente volta. tem o pé no chão, que compare o Rio com outras regiões do Brasil. Tipo assim, vai no Piauí, no Maranhão. Tem cidades no Maranhão que são melhores que Maricá, melhores que Niterói. E vocês não acreditam. O Nordeste, ele em educação, às vezes, nos humilha. Agora, adiar Enem, adiar essas porra toda, tudo bem, tem que adiar mesmo. Só que eu acho que vocês têm que se preparar para o momento em que a história vai chamar vocês. Eu queria encerrar com uma brincadeira. Vou zoar vocês. Vocês estão se preparando para governar. Caracoles! Para quem for cristão aí, eu vou pedir uma benção. Vocês são demais. Sim, é viva. Sabe qual é a realidade da política hoje? O povo se prepara para os governos. E saúdo vocês. A minha intervenção não foi tão municipalista assim, porque eu queria provocar vocês. Mas eu dei 2 dicas que, se vocês pesquisarem com calma, vão trazer um caminhão de votos. Não adianta só sonhar. Tem que mostrar como fazer. Tem que pegar as experiências anteriores. Não as minhas, mas as de todos. E dizer claramente que, se continuar do jeito que está, o filho não vai ter perspectiva na vida. O filho não vai nunca para o Pedro II, nunca para o Joaquim Venâncio. O povo não é burro, ele só é acomodado e ingrato. Então, a gente tem que mostrar o nosso valor. É isso que eu fiz com o Pedro, elogiar o Pedro, elogiar a companheira do debate. Nós temos que mostrar que a gente não... Estamos tendo problemas com a conexão do William. Eu não sei se ele terminou. Eu tenho algumas perguntas já aparecendo. Não sei se eu posso, talvez, passar já para... O povo sofre. Está na Bíblia essa porra, mas eu esqueci. Mas é por aí. Então, um beijo a vocês. Desculpa, assim... Faz as perguntas, Roberto. Eu vou fazer. William, muito obrigado. Mas eu tenho que aproveitar enquanto vocês estão ouvindo. Obrigado, William. Você continua aí. Vão surgir perguntas e você certamente vai ser chamado a intervir ainda. Eu queria passar a palavra à Janaína, bem-vindo, que tem uma pergunta. E aí vamos ver se você quer fazer especificamente a alguém ou em geral. Janaína, por favor. Não, na verdade, a questão seria geral, né? Com a situação que a gente está atualmente, os alunos não só da rede pública como da rede privada estão em casa, né? Os da rede privada, em sua maioria, estão conseguindo acompanhar as aulas online, os professores continuam dando atenção, até mesmo porque os pais pagam e eles precisam prestar um serviço de excelência. O da rede pública, no município do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Educação está disponibilizando material, porém a maioria não tem acesso a esse material, porque não tem acesso à internet, e os que têm não conseguem imprimir, e também nem todos têm ali a atenção do professor, né? Nem todos os professores estão fazendo videoaulas e acompanhando os alunos que estão em casa. Isso, com certeza, está prejudicando esses alunos, né? E provavelmente ou todos serão aprovados por aprovação automática, ou será uma
reprovação de todos. Eu queria saber a opinião, né, dos especialistas que estão na sala quanto a essa situação. Antes de passar a palavra, eu queria ler uma pergunta que tem a ver com isso que a Janaína colocou. Tem uma pergunta colocada aqui, assim: eu quero saber se os debatedores entendem que o ano escolar acabou. Me preocupa muito essa ideia de dar o ano por encerrado. O que vocês pensam sobre isso? Então, eu queria saber se a pergunta não foi dirigida exatamente a um debatedor. Quem gostaria de tentar responder essas duas questões? Márcia? Oi. Então, vamos lá. A situação das aulas online, né? A ideia é que, realmente, como eu falei, da questão do vínculo, de trazer o aluno, de trazer o responsável e deles estarem acompanhando. A gente sabe que não é 100%, que não existe essa coisa, eu estou atingindo todos os alunos, até por questões de áreas conflagradas, por questões também, como eu já tinha mencionado antes, de infraestrutura, do aluno ter o seu celular, do aluno ter o seu tablet, da família ter a internet. Então, essa situação das aulas online, né, que particularmente eu não vejo como a solução, é uma estratégia, mas não chega a ser a solução. Assim como o material impresso também, há uma dificuldade de se chegar até o aluno, mas busca-se isso, né, que chegue até o aluno. É uma mistura, então a gente tem que procurar ao máximo ser criativo. Mais uma vez, eu vou retornar ao novo. A gente está agindo aí meio que pela intuição, né? O William falou que somos flores no deserto. Eu achei uma frase bacana, uma frase bonita, né? Tem aquela coisa toda da utopia. Então, assim, a situação das aulas online é apenas uma parte porque existem outras estratégias, assim como existe a distribuição do material, e assim como a gente está procurando também manter esse vínculo. Agora, manter esse vínculo não é simplesmente chegar, eu estou aglomerando uma turma num grupo de WhatsApp, e aí eu estou resolvendo o problema. Não, não é por aí. Então, aí é que a gente fala da questão do professor que se reinventa, dos sistemas que se reinventam. Com certeza, a questão do professor não está só no professor, ela tem toda uma questão também de infraestrutura, de sistema como um todo. Isso tem que ser resolvido, né? Nós estamos no meio aí de uma crise, como foi colocado também, e nessa crise, como é que a gente faz para chegar até lá? Então, o meu pensamento não é só a aula online, não é só o material impresso, tá? Eu acho que também passa muito pela questão da TV, de outras mídias, o próprio livro. Eu que sou uma defensora do livro, das bibliotecas, das salas de leitura, existindo no Rio de Janeiro, existindo no Brasil todo. Eu tenho um respeito muito grande a esses profissionais que são grandes articuladores dentro da escola e fazem essa articulação, na maioria das vezes, com poucos recursos. A gente procura formar professores de salas de leitura que não sejam simplesmente os professores que estão contando historinhas que se repetem e não transformam. A gente tenta trazer a questão da leitura de literatura que transforma, que leva para a cidadania, que faz o cidadão pensante mesmo. Então, não há uma resposta em si, considerando somente as aulas online. Outras coisas deverão existir, e que, com certeza, isso está sendo pensado, seja no meio acadêmico, seja aqui numa sala de discussão, seja entre os professores. De uma forma geral, a gente sabe muito bem que os professores,
eles lutam, eles são guerreiros. E eles estão aí porque eles abraçaram, eu não gosto muito de usar a palavra missão para a educação, mas eles abraçaram, né, uma espécie de missão, sei lá, de legado, e estão aí, independente, alguns até independente do quanto ganham, estão aí. E eu vejo isso nas séries iniciais, vejo nas séries finais. Só gostaria de deixar registrado que, em relação à situação das aulas online, elas não são o fim em si. O material impresso também não é o fim em si. Novas mídias devem surgir, novas não, as mídias como um todo, elas devem conversar. Os programas de educação, as políticas públicas de educação, elas devem conversar, não devem estar isolados. É muito difícil você dizer assim, eu vou falar só de avaliação, eu vou falar só de apostilamento. Tudo é um conjunto. E considerando esse conjunto, é que a gente vai criar em cima. E pode ser que a resposta não venha agora, pode ser que a resposta venha com o tempo. Sobre a questão do ano escolar, acabou o ano escolar encerrado. Assim, a gente também tem que pensar no tempo de escolarização. O tempo de escolarização não são gavetas que você tem dentro do seu cérebro, e aí já foi colocada a questão de estudos, né, sobre a própria questão de estar disposto a aprender. Então, eu não tenho na minha cabeça uma gavetinha para matemática, 50 minutos, fechou a gaveta, acabou a matemática. 50 minutos, abriu a gaveta, iniciou o português. 50 minutos, fechou, agora vou abrir a gaveta de história. Então, esse tempo, realmente, ele não existe. Nós colocamos, existe uma lei de diretrizes e bases no nosso país que regulamenta essa questão de 800 horas, mais 200 dias letivos e tal, mas a educação, ela é contínua. Então, ela não se encerra em um ano. Muita coisa que a gente planeja para dar em um ano, a gente não consegue dar, por N motivos. Às vezes é pela questão da comunidade, da violência na comunidade, às vezes é pela questão mesmo do aluno, do como ele percebe isso. Eu mesma, eu tive acesso à escola particular, à escola pública, não só como professora, mas como aluna também, né? Qual foi o meu tempo para que eu tivesse hoje aqui falando de uma forma bem tranquila, bem articulada, né? De uma forma, procuro falar de uma forma coerente, para que eu tivesse passando o que eu realmente penso. Quanto tempo isso me custou? Eu hoje tenho 52 anos, né? Eu tenho aí, não vou falar dessa questão de título, que eu acho que realmente não importa, mas eu falo da minha paixão. Eu falo da minha paixão, que é a leitura. Eu acredito que o cidadão, ele cresce enquanto leitura. E aí vem tudo junto, é o acesso à biblioteca, seja na escola, os mediadores de leitura, e eu não estou falando só das salas de leitura, são todos os regentes, tá? Mas a gente tem que saber que esse tempo, o ano letivo, ele existe por uma questão formalizada e sistêmica. Mas o tempo de aprendizagem é muito diferente do que 800 horas. As gavetas de aprendizagem na nossa cabeça, se é que a gente pode considerar dessa forma, elas são muito diferentes. E, às vezes, o insight, o estalo, como dizem por aí, ele pode levar 3 dias, pode levar 3 meses e pode levar 3 anos. Tanto para os menores como para os maiores. Que a gente tem que ter a concepção da diferença. Cada um tem um jeito, cada um tem um estilo. É muito utópico falar isso? É muito utópico. Só que se a gente não considerar nesse momento o coletivo, a diferença, o que cada um tem para contribuir, a gente vai estar descartando muita coisa. E hoje, tudo que a gente não pode descartar é o ser humano, né? Então, educar humanos, por humanos, para a humanidade. É uma coisa óbvia, mas é uma coisa que faz toda a diferença. É por aí. Obrigada. Obrigado, professora Márcia. Eu queria colocar uma questão.
Só depois também que chegou uma pergunta agora pelo Facebook, aí depois eu queria passar para a Dani Lobo, tá? Tá bom. Uma Eu pergunta queria que colocar uma questão a partir de uma fala do professor William, que eu achei interessante, que eu acho que cria para nós uma provocação, porque eu tinha começado antes, falando, quando estava uma hora que a internet dele caiu, falei sobre a questão do ensino integral, que nós havíamos esquecido de tocar no assunto do ensino integral. Mas o professor William trouxe a questão, que é muito interessante, de que não dá para atender a tudo e que a prefeitura tem um papel importantíssimo na primeira infância e deve se concentrar. Ele ainda falou, de repente, até abandonar, entregar a 9ª série para outros e se concentrar abaixo. Então, a minha pergunta é, ensino integral, ele é útil, ele é interessante desde da primeira infância, das primeiras idades mais tenras, ou é uma questão para a partir de uma certa idade? Faz sentido, vocês veem sentido em que a escola pública tenha isso como meta, alcançar uma porcentagem abrangente de ensino integral, ou não? A partir dessa questão trazida pelo professor William de se concentrar na primeira infância. Essa é a minha questão. Bom, eu digitei no chat a minha posição sobre... Eu digitei no chat a minha posição sobre essa questão do ano. O ano está perdido no sentido educacional. É tudo uma farsa, pessoal. E eu falo com o maior carinho, porque o meu é projeto, não é uma rotina. Tanto é que está uma vez por semana só no pré-ENEM, 2 por semana no pré-CIS. Mas as escolas estão, as particulares, querendo manter uma rotina por causa das mensalidades. As públicas meio perdidas tentando se adequar. Gente, é a maior crise dos últimos 102 anos. Pedagogicamente, o ano está perdido. Tem que tentar salvar psicologicamente. O papel da escola nessa crise da educação é acolher, é se aproximar, é tentar saber como é que estão as famílias. Cara, eu não vou nem comentar muito sobre isso, porque a situação é catastrófica. A educação lá está meio travada, entendeu? O professor se vira. Eu concordo com a professora. Ensino à distância é o cacete. Esses caras estão se aproveitando da desgraça para tentar vender que isso é bom. Não é bom. Isso é um complemento. Isso é uma necessidade ruim no meio do caos. E aí a direita quer vender que isso é bom. Não é bom. Não é bom. Sim. As pessoas não têm internet, não têm celular, não tem nada. Sabe? É uma situação absurda isso. Mas sobre a tua pergunta, o horário integral, ele liberta. E não é uma coisa nova. Nós é que somos novos. Mas antigamente tinha criado de colégio interno, na época do vovô, da vovó para os ricos. O cara não trabalha, faz nada na vida. Qual é a melhor coisa para ele? Estudar, brincar, interagir. Então tem que defender o ensino integral. Eu deixei claro, o ensino infantil, por exemplo, ele tem suas dificuldades. Mas se vocês conhecem, as creches mais caras são de horário integral. Tem creche no Rio de 5 mil, 6 mil reais, particular. Então, se é bom para o rico, não deve ser ruim para o pobre. Com as refeições. No caso do ensino fundamental, eu acho que o investimento do município tem que ser nas séries iniciais. Lá em Maricá, a gente dá uma bolsa para o aluno fundamental. Ele só recebe quando chega no 9º, para não abandonar a escola, uma poupança. Chama-se Mumbuca Futuro. Porque às vezes a mãe é que tira a criança da escola. O pai, a vida. Não adianta romantizar, não. A população é o ó do Borogodó. Então, quando você tem um governo que prioriza o ensino integral, não dá para fazer em todos os lugares, nem em Maricá, que é caro. É caro. Mas isso muda vidas, porque a educação muda vidas. Então, eu queria responder a tua pergunta nessa linha. E lembrar que, se eu fosse do Ministério da Educação, como já fui,
no caso dessa desgraça, não, desgraça é o Bolsonaro, no caso dessa pandemia durar até 30 de julho o isolamento, eu acho que a gente tinha que considerar aprovação automática para todos os alunos. É um ano que não prejudicou, não ajudou, mas não prejudicou. Nenhum aluno para trás por causa dessa desgraça. Agora, eu acho que o ano pode ser salvo psicologicamente, afetivamente. Sabe? E eu acho que é nisso que o pessoal está errando, entendeu? Está faltando amor, está faltando acolhimento. Sinceramente, eu acho que a gente colhe o que planta, né? A sociedade está colhendo. Ela escolheu Witzel, Crivella, Bolsonaro, e deu azar que aconteceu essa desgraça. Mas imagina o que educadores que vocês conheceram, cada um de vocês, um que você gostou, fariam nessa crise. Sim, porque crise é para empreendedores, crise é para visionários, crise é para utópicos, crise é para sonhadores. Tanto de um lado como de outro. Então, eu acho que a população está tendo uma lição dura com a morte, com não saber o que fazer com os filhos em casa. Porque eu vi um vídeo outro dia que a criança manda uma mensagem para a mamãe, para a professora: professora, mamãe não é igual a você, mamãe não tem um jeito igual a você. Sabe, então eu acho que nós não podemos nos iludir. A gente não sabe quem é o próximo com essa doença. Pode ser eu, pode ser um de vocês. Só que se a gente sobreviver... Teve uma pessoa que não gostou, que eu acho que eu politizei muito a fala, mas erro de quem me convidou. Acho que foi a Janaína. Podemos voltar à discussão do ensino básico? Janaína, se você não debater o que está acontecendo, não vai ter nada. Nem educação básica, nem educação superior. Não vai ter nada. Entenda bem. As pessoas estão morrendo. O Brasil, segundo lugar do mundo em casos. De modo que ideias, troca de energias, troca de vibrações, troca de paixões, para eu sair um pouco, para vocês também saírem um pouco felizes. Não é para a gente concordar, é para a gente se proteger, ficar junto, sem a solidão, sem o isolamento psicológico. Mas eu te respeito, Janaína, tanto é que eu te respondi. Obrigado, William. Pedro, você disse que tem uma pergunta para transmitir. Ela até assim, colabora um pouco com essa fala que o William falou, né? Oi, está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou, claro. Está o som aqui. O William falou muito dessa questão, né, de que o ano pedagogicamente está perdido, porém, psicologicamente, a escola é um lugar de afeto, a escola é um lugar de trocas, né? E isso é fundamental. A gente sabe que quanto isso é fundamental na formação de seres críticos. E um casamento que eu acho que, para que a escola cumpra esse papel de formar em seres críticos, eu queria ouvir um pouco a Dani Lobo sobre a importância de conjugar, né, a educação e a cultura dentro das escolas. Eu, particularmente, conheci um projeto, Dani, nessas lives que eu venho fazendo, que é um projeto de alguns professores, né, a Márcia, inclusive, conhece também, que da oitava CRE, que fizeram o rap. O que é o rap? Né? Rima, não sei o que, e poesia, né? E o que eles fazem? Eles tiram um dia da semana, às quartas-feiras, e todas as escolas da oitava CRE, que é uma região, inclusive, muito pobre da cidade, né? Na área ali de Campo Grande, da Zona Oeste, né? E aí eles fazem um dia de cultura dentro das escolas, onde os alunos são protagonistas. Então, tem alunos que escreveram livros, tem alunos que fazem peças de teatro, shows musicais, enfim, o REP é uma grande iniciativa
Lindo, projeto lindo. E é uma iniciativa não é uma iniciativa da Secretaria de Educação Institucional, é uma iniciativa de professores que começaram a organizar esse trabalho e aí que foi se crescendo e se institucionalizando. Então, eu queria ouvir um pouco também, Dani, da sua opinião, você que está fora desse ambiente escolar, mas que transita muito também no ambiente cultural, qual é a sua visão que você vê sobre esse casamento da cultura e da educação também para uma pessoa que está fora do dia a dia, né, do pedagógico, mas que que enxerga a escola, né, pelas suas ações externas? Então, eu queria falar só um pouquinho sobre duas questões aí que o William, Márcia falaram, Jaqueline também falou. Assim, eu acho que dar o ano como encerrado, eu não sei, eu acho que pode ser uma atitude precipitada. Como também dizer, não, esse ano vai contar. Porque é o que o William falou, a gente não pode esquecer que esse aluno, além de todas as dificuldades dessa família, além de todas as dificuldades que ele já tem normalmente, Márcia falou isso, que até para entregar material impresso é complicado, a gente não pode esquecer que esse aluno está passando no meio, ele está no meio desse turbilhão todo. E ele tem muito menos recursos para lidar com isso do que a gente. E se a gente já tem crise nervosa, se a gente já tem ansiedade, se a gente já tem um monte de problemas, não dorme direito, e aquele dia não está muito legal, imagina ele, né, com os recursos que ele tem, lidar com essa situação. Né? Não sei também se foi William, quem foi que disse, falou essa questão dos 102 anos. Quer dizer, como é que é isso na cabeça desse aluno? Então, eu acho que é uma decisão que a gente tem que discutir muito, a gente tem que debater muito. Existe uma ansiedade muito grande nas famílias em relação a isso, e eu acho que nenhuma atitude, nenhuma decisão pode ser tomada, e a gente tem, sim, que o processo de educação, como a Márcia falou, é um processo que não acaba. Eu costumo dizer que é quando a gente nasce até quando a gente morre. Então, assim, como é que a gente pode medir isso? Acabou, não acabou? Se aprende, não se aprende? E essa questão psicológica a gente não pode nunca, jamais, em tempo algum, nesse momento, deixar de lado. A gente sabe que, às vezes, com fome, o aluno já não consegue assistir a aula. Com o problema que aconteceu na vizinhança dele, ou no caminho para a escola, muitas vezes a gente tem que parar, bater um papo com o aluno antes de começar a aula. Imagina numa situação dessa de crise que a gente está vivendo. Então, essa é a primeira coisa. Escola de horário integral, nossa, o sonho, né? O sonho de todo educador, é ali que o cara vai trocar, que ele vai interagir, mas não é clube, escola não é clube, não é só para socializar, é uma outra história. Então, assim, tempo integral é caro, tem que se viabilizar, seria o ideal. A gente vive muito na educação, realmente na utopia, porque a gente fica, né, querendo alcançar o que para a gente, muitas vezes, 99,9 dízima periódica é o inalcançável. Então, assim, é um exercício de frustração também muito grande. Sobre essa questão da educação, a gente até conversou outras vezes, né, Pedro, a respeito disso. Aprender e ensinar alguma coisa, essa troca passa pela cultura. Não tem como. A gente tem aí vários filósofos, pensadores, professores, a gente fala muito de Paulo Freire. Poxa, falando a respeito disso, da construção do conhecimento, eu construo conhecimento, eu construo saber, né? A partir das minhas experiências, a partir da minha cultura, de como eu entendo o mundo, de como ele funciona para mim. Então, assim, ter projetos nas escolas, e eu fico muito feliz quando eu entrevisto pessoas que estão à frente de projetos maravilhosos, eu vejo cada coisa assim, nos olhos das pessoas brilhando, isso que é fantástico, e ali você vê a vontade, a garra, o desejo, e realmente muita coisa a gente faz pela paixão, por acreditar no mundo melhor, mas assim, é fantástico ver que projetos culturais, muitos projetos culturais ocorrem dentro das escolas. Isso é fundamental, porque ali é o momento que o aluno até pensa, né? E a gente também, quando pequeno, pensava assim, caramba, é a hora da educação física. Não, não é hora de estudar, é a hora da educação física. É como se fosse uma coisa que ali que não tivesse propósito algum. Então, na cabeça da criança, está tão relaxada que parece que não tem aquele propósito, né, da sala, do quadro, disso, daquilo outro. E é nesse momento, é nesse ambiente de acolhimento que a cultura traz muito para a gente, nesse movimento em que eu estou falando a tua língua, que a gente está falando aqui, ó, de igual para igual, como tem que ser, como teria que ser em sala de aula.
que a gente está mais livre, é que a gente constrói conhecimento, né? E os professores sabem disso há muito tempo. Há muito tempo a gente tenta mostrar e fazer com que os muros da escola sejam derrubados. A escola não é uma coisa à parte da sociedade, a escola está dentro da sociedade. Então, Pedro, respondendo a sua pergunta, eu acho esse projeto fantástico. Acho que música, a gente pode trabalhar diversas disciplinas, como a Márcia falou, não abre uma gaveta em matemática, abre uma gaveta em português, é tudo junto, sabe? Você pode trabalhar um conteúdo de matemática numa música, por que não? Você pode trabalhar um conteúdo de português numa música, um conteúdo de ciências numa música, numa peça teatral, numa roda de leitura. Então, realmente são ambientes que propiciam muito a educação, e a educação ela tem que estar num casamento assim, muito grande com a cultura do aluno, com a cultura da sociedade de onde vem esse aluno. Obrigado, Dani. Tem uma pergunta lá no Face que surgiu do Fernando Fernandes, que é sobre uma situação que ele diz que é recorrente de professores que ele conhece que reclamam de indisciplina dos alunos, de um pouco de atrito, né, provocado pelos alunos. Porque a gente está falando muito aqui do ponto de vista da construção ideal, da gente a partir da nossa perspectiva de professores e do poder público, de como criar essa estrutura. Mas há um problema também que no dia a dia há um embate às vezes difícil dos professores com alguns alunos. Isso não é geral, mas é uma questão existente. Queria saber se algum de vocês gostaria de comentar essa pergunta Roberto, eu só também queria perguntar um negócio aqui, o seguinte, que o William botou um texto, não haverá aplauso para os professores. E eu achei o texto muito bom, se poderia publicar também no Facebook, na transmissão. O William caiu, né? Esse texto está sendo compartilhado entre professores, vários professores pedindo para compartilhar. Acho que não tem problema compartilhar lá, não, né? Não, eu vi ele hoje à tarde. Ok. Oi, então, Roberto. Pois não. Então, Roberto e Pedro e os demais, eu não necessariamente vou responder essa pergunta agora, mas vou reforçar o que já foi colocado pelo William e pela Dani, a importância do vínculo. Tá? É isso que eu vou manter, o vínculo com os alunos, o vínculo com os professores, o vínculo com a comunidade de uma forma como um todo. E vou terminar aqui com a frase: falta amor e acolhimento. A escola é um lugar de afeto. Com certeza. Né? Onde houver afeto, onde houver vínculo, é onde a gente vai mais crescer. E eu estou me despedindo por aqui. Eu tenho que ir agora para a live do meu filho que está participando aí, ele é médico, vai falar sobre pandemia, vai falar também sobre um monte de coisas. Quero deixar assim, meu muito obrigado ao Pedro por essa oportunidade, por ter sido muito bem acolhida no grupo, uma experiência muito boa, sabe, muito satisfatória. Lamento por não poder ficar mais e espero que em outros momentos a gente possa conversar, e deixo para todos aqui a minha solidariedade nesse momento que a gente precisa estar junto, junto em todos os aspectos. Aí eu não estou falando de partido político, eu estou falando de humanidade. Né? Eu acho que a gente tem que pensar por aí. Meu muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Márcia. Foi um prazer ter você aqui no debate e que você consiga ter uma boa participação lá na live do seu filho. E força Obrigada. Para ele. É médico, todos os nossos parabéns a ele. Ele é psiquiatra. Então já está cuidando aí das mentes das pessoas. Pedro, um beijão para você. Dani, um beijo. William, tchau, beijo. Tchau. Tchau. Então, alguém mais gostaria de tocar nessa questão que eu levantei? O William não estava no momento,
uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando sobre o problema de atitudes de indisciplina de alguns alunos que, às vezes, tornam difícil a convivência e tal. É um problema delicado, mas muitos professores têm essa reclamação. Não sei se você quer comentar sobre isso. William, você vai falar ou eu não entendi? Você ligou o microfone, fiquei na dúvida. Dani, quer comentar algo sobre isso? Eu acho que a questão da disciplina é complicado, né, a gente avaliar. Assim. Eu não entendi muito bem a pergunta. Quer dizer, questões de disciplina a gente tem de toda ordem e por vários motivos. Pode ser uma questão de organização da escola, pode ser uma questão do aluno, da família do aluno, pode ser uma questão dentro da sala de aula, a forma como a aula está ocorrendo. Então, assim, que indisciplina seria essa? Eu não entendi muito bem a pergunta. Porque se for a questão sobre as agressões, aí eu acho que é uma questão social, né? Questão de como a gente educa, do que a gente alimenta na gente, no nosso filho, nas nossas crianças, né? Eu acho que... Dani, eu queria fazer uma pergunta também, que é o seguinte. Você está me ouvindo? Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu estou muito, assim, tem uma... A gente tá, assim, essa pandemia evidenciou cada vez mais, né, um processo de desigualdades sociais muito grande no nosso país, né? As áreas que talvez mais morrem pessoas não são as áreas com o maior número de pessoas infectadas, né? E uma das coisas que ficou também evidente essa questão da desigualdade no acesso à internet, quando o debate do Enem, de que vários alunos não tinham condições de acompanhar aquilo ali. Então, eu estou muito convencido que defender uma cultura digital, defender um processo, né, que as pessoas tenham mais acesso à rede, é também defender um processo de acúmulos, né, sociais. Quantas pessoas não poderiam estar estudando em melhores condições se tivessem um acesso à internet? Mas não basta simplesmente da noite para o dia você fazer um acesso, você tem que ter toda uma prática de uso, né, da internet. Olha, a gente, para estar numa sala dessas aqui, a gente leva um caminho, você tem que estar constantemente se utilizando para utilizar a ferramenta, né? E eu queria saber de você se você acha que o acesso gratuito à internet de qualidade, principalmente nas áreas mais pobres do país, poderia gerar um processo de inclusão educacional, onde os alunos, né, tivessem um aprendizado melhor e tivessem condições melhores de estudo, de ensino. Sim, eu acho que, por um lado, quando a gente fala, né, dos alunos sem deficiência, alunos que não têm deficiência, vamos falar só dessa parte por enquanto. Sim, eu acredito que, com certeza, a gente precisa, porque incluir, fazer, entrar nesse mundo. Então, ofertar internet de qualidade, principalmente orientar esse aluno para aquele, porque a gente não está falando só desse momento aqui, né, da pandemia, a gente está falando de algo maior, mais amplo. Ofertar para esse aluno também como ele vai usar, porque uma coisa que a gente discute muito no programa é bom ou não é o uso do celular em sala de aula? É bom ou não é o uso da internet durante uma aula? Para isso precisa professor capacitado, para isso precisa uma internet funcionando legal. Então, assim, existe todo... Não é só a internet funcionar legal. Existe todo um mecanismo por trás disso, né, que precisa caminhar junto com essa implementação, ampla implementação da internet e a melhoria do sinal. Mas, sim, trazer esse aluno para o mundo digital é trazer ele para o mundo. Não dá mais para... A gente não vive mais. A pandemia está mostrando isso. Claro, a gente tem nas empresas gerenciamento de crise. Ninguém jamais poderia prever uma crise dessa forma, agora, enfim.
que não fosse algo da ficção. E no entanto, a educação ela está no meio dessa crise e ela não tem nenhum gerenciamento nesse sentido. Porque assim, onde não se tem internet, como é que se chega? E agora vamos trazer os alunos com deficiência, como é que você... A gente está começando agora na internet a falar de acessibilidade para cego ver, para todos verem. Aí tem a legenda do desenho, da figura ou do vídeo. Então, assim, a internet também está se construindo, os produtos digitais também estão começando a se constituir nesse sentido da inclusão. Quer dizer, a gente não pode falar de um mundo com igualdade de oportunidades se a gente não tem internet chegando realmente para todos, para as pessoas com e sem deficiência, para as pessoas numa situação de morar em comunidades de baixa renda, de vulnerabilidade. A gente não tem como falar em inclusão sem isso, porque faz parte da nossa vida. Entendeu? Eu acho que eu te respondi, hein? Respondeu. Porque é muito importante que a gente amplie, né, para poder... E assim, eu acho que não é só uma questão educacional, é uma questão cidadã a gente ter acesso à internet gratuita, né? Porque se nós formos vermos quantas coisas nós não poderíamos fazer de bom na nossa cidade, inclusive aumentar as alíquotas de pagamentos de imposto, se novos negócios forem gerados a partir, né, do uso da internet. E o uso da internet ele não se torna uma coisa da noite para o dia, a pessoa vai aprendendo a usar e vai construindo um hábito de usar a ferramenta, né? Quantas, por exemplo, pessoas poderiam estar empreendendo, criando negócios? Quanto que a gente não poderia estar usando as escolas como polos também, né, de formação e de interação dentro das comunidades, né? Sei lá, pequenos negócios que surgissem, pessoas, né, que começassem a fazer trabalhos de formação, passar mais conteúdo adiante. Quanto conteúdo nós temos que pessoas poderiam estar transmitindo isso, né, de uma maneira, se tivessem acesso à rede de uma forma mais... eu acho até que, de uma certa forma, tem-se o acesso, porém o acesso é muito ruim, não é de qualidade, né? E ele não é próprio para um ambiente de formação em um ambiente escolar, ele só é próprio para o entretenimento ou para informações de consumo muito rápida, né? As pessoas, por exemplo, por que acessa muito informações pelo grupo de WhatsApp? Porque o WhatsApp ele é leve, as pessoas conseguem receber as informações e geralmente está dentro do pacote das operadoras. Então, quando você vai ter que pesquisar, por exemplo, uma informação... Por que disseminou tanta fake news? Porque a maioria do povo brasileiro não tem acesso à internet de qualidade, e aí o WhatsApp ele pulveriza rápido as informações. No WhatsApp ele consegue ver. Mas se ele for entrar, por exemplo, numa Folha de São Paulo, num jornal o Globo, por exemplo, num grande meio da mídia, ele tem que pegar e colocar, fazer o login lá ou pagar assinatura. Ou seja, ele já consegue entrar pelo pacote dele de dados. E aí ele fica sempre sujeito ao quê? A informação da mais rápida possível, daquela de péssima qualidade. Então, acredito muito que um processo, né, por um processo educacional que a gente vislumbre a inclusão e o melhor aproveitamento educacional é fundamental o acesso à rede, mesmo que esse ensino não seja online, porque as informações estão na rede, né? Fundamental, você tem um mundo ali, você tem várias bibliotecas, você tem vários museus, você tem tudo tá na internet, né? Então, assim, pensar em educação hoje, sem pensar no uso apropriado, enfim, crítico da internet, é absurdo. Não... Mas existe coisa pior, existem famílias sem banheiro em casa. Eu tive aluno que não tinha banheiro em casa. Então, assim, é muita coisa, né, Pedro? E a gente... Por isso que eu digo assim, o professor, aquele cara que está em sala de aula, a gente começou falando disso, né, do salário do professor, do tempo do professor, da importância do professor em sala de aula. E de muitas vezes o professor não saber mexer com a internet, o professor não sabe.
O professor não sabe mexer, o professor, às vezes, tem resistência, tem sim para mexer, porque é algo desconhecido, é algo que, pô, eu vou ter que me jogar sozinha, não tem ninguém aqui para me ajudar, não tem uma capacitação. Então, assim, é complicado a gente falar em inclusão sem falar na inclusão do professor, né? Na inclusão do aluno sem falar na inclusão do professor. Porque, às vezes, o professor, por uma questão da própria educação que ele teve, se manifesta e age de uma forma diferente. Tem muito professor até pouco tempo, e acho que ainda existe professor assim, achando que a internet é só porcaria, não serve para nada. Vamos desligar os celulares em sala de aula. Mas, vamos chicotear esse professor? Não, vamos apresentar a internet para ele? Bom, pois é, vamos ganhá-lo, né, para um processo inclusivo. Uhum. Muito bom. Acho que é por aí. Então, gente, a gente já está agora só com a Dani de debatedora, o William e a Márcia acabaram tendo que sair. Eu acredito que a gente teve um debate interessante, trouxemos várias questões importantes, e isso vai estar disponível no Face, essa gravação fica lá, qualquer um pode compartilhar. Então, a gente, ao longo do tempo, muitas vezes os comentários vão surgir depois, né? E a gente vai ter um retorno do debate a longo prazo. Então, eu queria agradecer a Dani pela sua participação, agradecer também o William e a Márcia, que já não estão mais aqui no debate, e agradecer a todos os outros que participaram. Kelly, que está aqui conosco também, acompanhando, nossa co-candidata também, da Mangueira. Boa noite, eu não interagi Boa muito, noite, Kelly. mas o debate foi bem interessante. Isso, muito bom. E Pedro, então é isso, gente. Vamos ficar por aqui, Janaína, até logo. Obrigada. Até logo, Obrigada, Rodrigo. foi um prazer estar com vocês Foi um aqui. prazer. Sempre que tiver... Opa, desculpa. Não, estou dizendo que foi um prazer te ouvir também. Prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos falar de educação muito mais vezes. A gente precisa falar sobre esse assunto incessantemente. Eu estou às ordens. Isso aí. Gente, até logo. Obrigado, um abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Beijos. Beijo.